Gálatas capítulo 2. Nossa leitura hoje vai ser do verso 19 até o verso 21. Gálatas capítulo 2, do verso 19 e 21. Antes de ler o texto, a gente precisa dar aquela velha arrumada no terreno, como a gente tem falado algumas vezes, para recuperar o fio do argumento do apóstolo Paulo. Irmãos, esses versos que nós vamos ler, eles fazem parte de uma sessão maior que eu intitulei, brincando na última pregação, intitulei de treta apostólica. Então nós falamos que o apóstolo Paulo repreendeu publicamente o apóstolo Pedro por conta de um comportamento inadequado. Nós dissemos que o apóstolo Pedro fez uma viagem à cidade de Antioquia, onde Paulo era pastor, e quando chegou lá, ele conviveu tranquilamente com a formação daquela comunidade. Falei para os irmãos que a igreja de Antioquia era formada por judeus cristãos e gentios cristãos. Os judeus mantinham certas práticas do Antigo Testamento, como se circuncidar, guardar o sábado, manter aquela dieta religiosa. E os gentios não faziam nada dessas coisas. Os judeus que faziam isso apenas por questões culturais, não mantinham essas práticas por uma questão de salvação. E era uma igreja muito madura, que convivia muito bem com essas diferenças culturais, e o apóstolo Pedro esteve lá, conviveu tranquilamente com os judeus, depois foi lá na casa dos cristãos, conviveu também, comeu carne de porco, tudo tranquilo, e não fez nenhuma exigência que aqueles irmãos se comportassem, que eles abandonassem suas práticas gentílicas e agissem como se fossem judeus. Nós falamos isso. Dissemos também que essa situação mudou radicalmente quando chegou uma delegação de judeus vindo de Jerusalém. Falei para os irmãos que Pedro, temendo por sua reputação, começou de repente a se afastar dos irmãos gentios, e chegando ao ponto de começar a exigir que esses irmãos gentios se tornassem prosélitos judeus. Eu expliquei isso para os irmãos, que é a ideia de querer que um gentio se comporte como um cristão, ou melhor, que um gentio se comporte como um judeu, que ele mantenha lá a dieta, que não coma carne de porco, que guarde o sábado, aquela coisa toda que os judeus fazem. E nós falamos que Paulo fez isso porque estava temendo por sua reputação, ele não cria nisso. Nós falamos para os irmãos que o Senhor Jesus falou que todos os alimentos eram puros. O próprio apóstolo Pedro teve aquela visão de Atos 10, na qual Deus apareceu para ele e mandou ele comer os animais impuros. E Pedro disse: Senhor, eu não vou comer porque é impuro. E Deus disse: Pedro, coma, porque você não pode considerar impuro aquilo que eu purifiquei. E mais para frente, Pedro entendeu que Deus estava falando dos gentios. Os gentios estavam sendo purificados porque Pedro agora iria fazer acepção de pessoas. Então nós falamos que Paulo reagiu severamente ao apóstolo Pedro, e a resposta dele, a reação, pode ser dividida em três partes. Nós já vimos duas. Na primeira, ele acusou Pedro de hipócrita. Ele disse que Pedro estava agindo hipocritamente, porque antes dos judeus chegarem, ele estava convivendo com gentios sem fazer nenhum tipo de exigência. Em segundo lugar, Paulo ainda disse a ele que Deus, por meio de Cristo, estava justificando, salvando tanto judeus como gentios da mesma forma, e que Pedro estava tornando impuros aquelas pessoas que Deus havia purificado, e isso era uma coisa muito grave. Hoje, irmãos, nós vamos ver a terceira parte da resposta, tá? Nós estamos dentro, você não pode perder aí o fio desse argumento, para você não ficar solto dentro do texto. Hoje nós vamos ver a terceira parte dessa resposta. Basicamente, Paulo vai dizer aqui para o apóstolo Pedro que é incorreto exigir que os gentios guardem o sábado, façam dieta alimentar, se circuncidem. É incorreto exigir esse tipo de coisa, porque tanto os judeus como os gentios foram unidos a Cristo. Todos são salvos da mesma maneira, por meio da união em Cristo. E a partir do momento que nós somos unidos ao Senhor Jesus, todas essas obrigações da lei de Moisés, elas simplesmente caem por terra.
Não tem nenhum sentido mantê-las. Então nós vamos ver que é isso que Pedro vai dizer a Paulo hoje na última parte da sua argumentação. Vocês também não devem esquecer que, no final das contas, Paulo está relatando esse evento aqui para as igrejas do sul da Galácia. As igrejas do sul da Galácia foram fundadas pelo apóstolo Paulo, e mal Paulo tinha saído daquela cidade, se infiltraram falsos mestres, pregadores mentirosos, que diziam que Paulo não era um apóstolo verdadeiro, que a mensagem que ele estava pregando era apenas uma invenção de sua mente, e que aqueles gentios, para entrarem no reino de Deus, eles tinham que guardar a lei, eles tinham que se circuncidar, fazer a dieta alimentar, guardar o sábado. Então Paulo está relatando esse episódio aqui com Pedro para fundamentar para esses irmãos que estavam sendo enganados a ideia de que eles não precisavam mais ficar guardando a lei de Moisés, porque eles foram unidos a Cristo. Então hoje nós vamos falar dessa doutrina, irmãos. E olha, essa é uma doutrina maravilhosa da fé cristã. Eu diria para vocês, falei isso há pouco tempo para os alunos do seminário, que a doutrina da união com Cristo é o coração do Evangelho. Toda a salvação do ser humano repousa nesse fato. Porque eu sou salvo, porque eu fui unido a Cristo. A união com Cristo é a base de todas as bênçãos que nós recebemos. Tudo que nós herdamos de Deus, desde perdão de pecados, conforto espiritual, vida eterna, cuidado diário, ressurreição, imortalidade, santificação, todas essas coisas chegam para nós hoje por causa da união com Cristo. E nós vamos olhar como é que Paulo desenvolve aqui esse assunto, tá? Então, vamos ler o texto todo, depois a gente volta e eu vou sinalizar para os irmãos aqui alguns apontamentos nele. Então vamos começar com o verso 19. Diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém. Aqui nós temos um dos versículos mais bonitos da Bíblia, irmãos. Um dos versículos mais bonitos. Ora, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é uma das declarações mais belas que nós temos no Novo Testamento. Então vamos primeiro aqui definir o que é união com Cristo. Você pode ver união com Cristo no final do verso 19, entrando no verso 20. Veja a última frase do verso 19. Paulo diz assim: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, o que é união com Cristo? União com Cristo, basicamente, é a transferência de tudo o que Cristo fez, de tudo o que Cristo está fazendo, de tudo o que Cristo um dia fará para as pessoas que creem nele. Isso é a união com Cristo. A gente vê a união com Cristo aqui na fala de Paulo, quando ele diz assim: eu já fui crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Então veja que Paulo, ele está unindo um evento que foi da vida humana de Jesus Cristo com a sua própria história. Ele está dizendo: quando Cristo foi crucificado, eu estava sendo crucificado com ele. Então, quando Cristo foi pendurado na cruz, quando Cristo bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus, ele não estava fazendo isso sozinho. Eu estava com ele. Os benefícios dessa obra que ele realizou foram transferidos para mim. Eu me tornei parte daquilo. Em Romanos 6 ele vai dizer: eu fui sepultado com Cristo. Então é aqui que nós temos união com Cristo, irmãos. Nós vemos união com Cristo quando ele fala assim: Cristo vive em mim. Aqui é uma referência à ressurreição. Então quando Cristo ressuscitou, Paulo está dizendo, eu também estava ressuscitando com ele. Os benefícios da ressurreição de Cristo foram transferidos para mim. Então isso é o que quer dizer união com Cristo. É simplesmente uma declaração
de que a história de Cristo se tornou a sua história. É por isso que a Bíblia diz que você morreu com Cristo, você ressuscitou com Cristo. Em Efésios 2,6 diz que até você foi entronizado com Cristo. Você agora vive em duas dimensões. Você tem uma dimensão temporal que está aqui agora, mas existe uma outra dimensão espiritual na qual você já está sentado no trono ao lado do Senhor Jesus. Eu queria dizer para os irmãos que essa é a mais vital, profunda e íntima intimidade que nós podemos ter com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós compartilhamos a vida espiritual de Jesus. Tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Ele conquistou, é atribuído a nós, é transferido a nós como se nós estivéssemos lá no evento. Então sabe o que isso aqui ensina? É que ser cristão não se limita a você considerar Jesus seu Salvador, seu Senhor e seu Mestre. Ser cristão é mais do que isso. Ser cristão é você ter uma ligação profunda, uma ligação espiritual, uma ligação eterna, uma ligação na qual você foi unido com Cristo. E todas aquelas bênçãos que você recebeu, recebe e ainda receberá, todas elas chegam porque os benefícios do que Cristo fez são transferidos para você. Está claro isso? Se você não entender isso de todo o seu coração, olha lá, hein? Você talvez vai ter que repensar a sua conversão. Eu quero fazer um esclarecimento aqui para não ser mal entendido. Quando nós falamos que estamos unidos a Cristo, isso não quer dizer que há uma fusão entre nós e o Senhor Jesus Cristo, ao ponto de nos tornar pequenos deuses. Sabe por que eu estou falando isso? Porque hoje tem um movimento muito comum no neopentecostalismo, chamado de confissão positiva. O movimento de confissão positiva basicamente afirma que as nossas palavras possuem poder. Funciona mais ou menos assim. Já que eu estou unido a Cristo e a palavra de Cristo tem poder, isso significa que a minha palavra também é poderosa. Logo, eu posso decretar a bênção, eu posso decretar a saúde, eu posso decretar a prosperidade, eu posso decretar a maldição, porque o poder de Cristo agora é meu. E é por isso que você vê nessas igrejas, pessoas se levantando, eu decreto, eu falo, eu aconteço, eu expulso, eu chamo, eu entrevisto, eu vou, eu volto, eu amarro, faz tudo isso. Por quê? Porque acreditam que essa união com Cristo significa que você herdou o poder de Cristo, e nada disso é dito na Bíblia. Na verdade, isso é uma heresia. Na união com Cristo, nós recebemos bênçãos de Cristo, mas nós não recebemos atributos divinos. Isso é muito diferente. Você não recebeu elementos de divindade, você recebeu bênçãos espirituais em Cristo. A união com Cristo te faz participante da morte, da ressurreição de Cristo, faz você herdeiro do novo mundo, mas não transfere a você o poder de Cristo. Então, se você tem mania de ficar orando, determinando, acontecendo, fazendo, repreendendo, amarrando, pare de fazer isso de uma vez de todas, porque as suas palavras não possuem poder. Não existe abracadabra cristão, não existe palavrinhas que você recita e elas fazem as coisas acontecer. Isso não tem nada a ver com união com Cristo. Amém? Amém. Olha lá, hein? Estou de olho em vocês, viu? Estou de olho em vocês. Irmãos, por que essa união com Cristo é necessária? Aqui a gente tem que dar um passozinho atrás, e hoje eu toquei nesse assunto na escola bíblica dominical. Quando Deus decidiu criar seres humanos para ter comunhão com Ele, Ele decidiu não criar a raça humana de uma vez só, como Ele fez com os anjos. Os anjos foram criados todos de uma só vez. Os anjos são uma companhia. A mesma quantidade que lá no dia da criação, a quantidade que existe hoje. Então Deus não decidiu fazer assim com a humanidade. Deus decidiu criar um casal, e esse casal, especificamente o homem, encabeçaria a raça humana, e a raça humana viria da geração dele.
Então Deus decidiu fazer assim. É por isso que a Bíblia chama de Adão de o velho homem, porque ele é o homem mais antigo que existe entre nós. Deus o criou, Deus fez ele cabeça e representante da humanidade. O que significa para nós quando nós afirmamos que Adão é o nosso cabeça? Isso significa que, como nosso representante, tudo aquilo que ele fez tem efeito em nós. Os atos de Adão se repercutem em nós. Isto significa que quando ele pecou, quando ele desobedeceu a Deus, quando ele deu as costas para o Criador, ele não estava fazendo isso sozinho. Porque toda a sua descendência, que inclui todos nós, estávamos embrionariamente nele e nós pecamos com ele, nós caímos com ele, nós fomos separados de Deus, nós nascemos já sujeitos à morte, à dor, ao sofrimento. E por que nós nascemos nessa condição? Porque nós herdamos isso do nosso cabeça. Então Deus, quando planejou criar a humanidade, ele resolveu fazer assim. Ele resolveu criar a partir de representação ou encabeçamento. É uma palavra que normalmente os teólogos gostam de usar. Ele criou um cabeça. E desse cabeça todos os outros herdam o aspecto da história dele. Como é que Deus resolveu esse problema? Deus enviou um segundo homem. Esse segundo homem é chamado de o último Adão, lá em 1 Coríntios capítulo 15. E esse último Adão, esse segundo homem, ele também cria uma nova humanidade e encabeça ela. Por isso que a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja, que Deus o fez cabeça de uma nova humanidade. É essa imagem de que ele representa uma nova humanidade. E do mesmo jeito que os efeitos do pecado de Adão foram transferidos para os seus descendentes, os efeitos da obra desse segundo cabeça também são transferidos para aqueles que creem nele. Então é por isso que nós precisamos ser unidos a Cristo. Por que nós precisamos ser unidos a Cristo? Porque nós fomos unidos ao primeiro Adão. Nós herdamos tudo aquilo, nós recebemos o pacote inteiro dos pecados de Adão. Para sermos salvos, nós precisamos de um novo cabeça. Nós precisamos de um novo rei, nós precisamos de um novo senhor, nós precisamos de um novo representante. Nós precisamos que uma pessoa transfira para nós os benefícios da salvação, da vida eterna, da ressurreição e da imortalidade. E é isso que acontece na conversão. Na conversão a Jesus, você é desligado desse primeiro cabeça e você é conectado ao último cabeça. Então, irmãos, no final das contas, essa é a grande questão da história humana. Quando você um dia comparecer diante de Deus, não vai contar muito onde você nasceu, quem seu pai, sua mãe, o que você fez, se você foi uma pessoa justa, caridosa, bondosa, se você ajudou os pobres. Isso não vai contar. O que vai contar é quem é o seu cabeça. Quem é o seu representante? Você está ligado a quem? O que você tem na sua vida, você herdou de quem? Você herdou do primeiro Adão ou você herdou do segundo Adão? É isso que vai definir o seu destino eterno. Então, se você quer ser salvo por Jesus, se você deseja entrar no céu, ter vida eterna, no novo céu e na nova terra, você precisa ser desligado dos efeitos desse primeiro Adão para receber as bênçãos do segundo Adão. E isso acontece quando você se arrepende dos seus pecados, quando você crê que Jesus Cristo morreu por suas transgressões. Então, naquele momento, você é desligado do primeiro Adão e ligado ao segundo. Então, é por isso que esse assunto é necessário. É por isso que esse assunto é vital. É por isso que esse tema vai definir a sua condição futura. A quem você está ligado? Não é a igreja que você está. Não é se você é uma pessoa religiosa. Não é se você é uma pessoa legal. Não é se você é um bom filho, uma boa filha. A questão é, quem é o seu representante? Se o seu representante é Adão, então você herdou morte, você herdou destruição, você herdou repulsa de Deus. Mas se o seu representante é Jesus Cristo, então você herda a vida eterna, salvação, novos céus e nova terra.
Então pense nisso, porque essa é a maior necessidade da sua vida, ser unido ao segundo Adão. Dito isso, nós queremos pular aqui para uma outra questão. Como é que funciona a união com Cristo? Há muita confusão nesse assunto. Primeiro, a união com Cristo não é uma coisa que você sente. Tem muita gente que acha que é isso. O que é a união com Cristo? Ah, pastor, a união com Cristo é quando eu estou cantando lá na igreja, me dá aquele arrepio. Eu me arrepiei hoje. O pastor começou a orar, eu chorei. E aquilo foi tão lindo, eu me emociono tanto quando estou na igreja. É Jesus, pastor, que está. Não, às vezes não é. Às vezes não é. É só os músicos, né, que estão tocando direitinho, ensaiaram direitinho na semana. Então, união com Cristo não é algo que você sente. É algo espiritual. Os antigos, da época da Reforma, eles usavam a expressão união mística, para dizer que é uma união espiritual, isto é um processo que ocorre primariamente lá no céu. Não é uma coisa que você sente. Alguns os irmãos falam isso, pastor, eu não sinto Cristo, eu não estou sentindo Jesus dentro de mim. E às vezes quando uma pessoa fala isso, ela está pedindo uma espécie de uma elevação. Quando você está orando, você sente aquela coisa maravilhosa, aqueles sentimentos bons no coração, né? Oh, pastor, hoje eu estava orando, o céu se abriu para mim, né? E eu vi os anjinhos, né, voando de um lado para o outro. Então as pessoas pensam que tem a ver com essa elevação espiritual, mas não é isso. União com Cristo é Deus deixando de tratar você como um filho de Adão, para tratar você como um filho dele. É isso. Agora, essa união possui efeitos práticos. Olha aqui no apóstolo Paulo, olha o que ele diz, ó, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, há uma diferença entre aquele Saulo de Tarso que vivia perseguindo, querendo matar todos os cristãos, que tornou como alvo da sua vida a erradicação da mensagem de Cristo desse mundo. Há uma diferença entre esse Saulo de Tarso e há uma diferença do Paulo, que é perseguido, que vai para a prisão, que apanha e que está ao lado daquelas pessoas que ele um dia tentou destruir. O que é que marca o ponto de mudança entre o Saulo de Tarso e o Paulo apóstolo? É a união com Cristo. Quando ele foi unido com Cristo, ele foi transformado em um novo homem. Ele se identificou com Cristo de tal modo que o caráter de Cristo passou a ser a identidade dele. Então esse, irmãos, é o efeito prático. O efeito prático não é uma sensação religiosa. O efeito prático é uma mudança de caráter. Você passa a agir como Cristo, a pensar como Cristo, a desejar como Cristo, a ter alvos como Cristo. Então esse é o efeito. Tem um outro efeito que está no verso 19. Isso aqui é muito importante para o ponto que nós estamos falando aqui. Verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Qual é o outro efeito de união com Cristo? É morrer para a lei. Lei aqui é a lei de Moisés. Então lembra que Paulo está falando isso num contexto em que haviam pessoas que estavam exigindo que cristãos gentios cumprissem a lei de Moisés para entrar no reino. Paulo está dizendo, eu sou um judeu, eu mais do que ninguém deveria cumprir a lei, mas eu estou dizendo para vocês, eu morri para a lei. Eu morri para as exigências dela. A gente poderia comparar mais ou menos assim. Imagina uma pessoa que cometeu um assassinato em um país onde há pena de morte. E aquele réu foi julgado, condenado à morte, a pena capital foi aplicada sobre ele. Então, segundo as leis daquele país, a justiça foi feita.
não é necessário exigir mais nada. Não vai exigir, por exemplo, além de matar esse sujeito, nós vamos tomar todos os bens dele, nós vamos exigir uma multa da família dele, porque não criou ele direito, e assim por diante. Não se exige mais nada. Considera-se que a partir do momento que aquele sujeito morreu, que a pena capital foi aplicada sobre ele, ele simplesmente não tem mais nenhuma ligação com a justiça, ele não tem dívida mais nenhuma a ser paga. Esse é o sentido de Paulo. Paulo está dizendo: eu morri para a lei. A lei de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A lei de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. Essa pena capital foi aplicada em mim. E a pergunta é: quando ela foi aplicada em mim? Lá na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo eu recebi a punição que a lei requeria. Eu recebi a morte. Logo, eu morri para a lei. Então, meus irmãos, esse é o ponto. Lembra que Paulo aqui está falando com o apóstolo Pedro. Então, ele está aqui no meio da resposta dele para Pedro, dizendo isso: Pedro, você não pode ficar exigindo que esses irmãos gentios fiquem cumprindo a lei. Ora, eles morreram para a lei, você também morreu, eu também morri para a lei. As exigências da lei, elas caducaram na obra que Cristo realizou na cruz. Esses irmãos que você está exigindo isso, eles já foram ligados ao segundo Adão, eles não têm mais nada a ver com o primeiro. Por isso que Paulo está contando essa história para dizer para as igrejas do sul da Galácia que eles deveriam colocar esses pregadores judaizantes que estavam pregando mentiras, exigindo dos cristãos que se circuncidassem, eles deveriam colocar esses homens para correr da igreja. Porque todo aquele que creu em Cristo morreu para a lei. Então esse é o efeito. Nós hoje não estamos mais debaixo de nenhuma exigência da lei de Moisés. Isso não significa que não tenha nenhuma obediência a ser cumprida, mas isso significa que nós não temos mais uma ligação com aquele código de leis que foi entregue para Israel do Antigo Testamento. Nós não temos mais nenhuma relação com a guarda de dias. Nós guardamos o sábado, nós guardamos o domingo, nós guardamos a segunda. Nós não temos mais uma ligação com guarda de dias. O crente não pode comer carne de porco, porque Deus disse no Antigo Testamento que o povo de Israel não podia comer carne de porco, porque essa carne era uma carne impura. Então nós não temos mais ligação com esse tipo de coisa. Tudo isso caducou em Cristo. É isso que Paulo está dizendo a Pedro, e relatando isso para a igreja da Galácia, para as igrejas da Galácia, para que elas lembrassem desse fato. Um outro efeito, irmãos, isso aqui é muito importante, verso 19 ainda, o que significa união com Cristo? Ele diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, veja agora, a fim de viver para Deus. Olha aqui o que acontece na vida de alguém que foi unido a Cristo. Essa pessoa vive para Deus. O que significa isso? Que você tem um novo objetivo, que você tem um novo alvo. Todo mundo na vida tem desejos, tem anseios, tem planos. Uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que foi unido a Cristo, ele continua fazendo planos como todo mundo faz. Só que ele tem um eixo na vida dele. Chama-se Deus. É Deus que organiza todos os sonhos, aspirações, pensamentos, relacionamentos. Então, o que acontece é que quem foi unido a Cristo não vive mais para si mesmo, não vive mais para se satisfazer, não vive mais para buscar suas vontades, vive exclusivamente para Deus. É verdade, irmãos, que isso nunca vai ser uma obra perfeita e completa nessa vida, mas o fato é que todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que foi unido a Cristo, ele deseja conhecer mais a Deus, ele deseja experimentar mais a Deus, ele quer buscar mais a Deus, obedecer a Deus, alegrar-se em Deus, desfrutar do Senhor. Então isso que significa ser unido a Cristo. Você nunca vai deixar de pecar, mas o pecado vai ser um fardo na sua vida. Então a questão não é se você deixou de pecar, é muito mais como você fica depois que peca. Você fica arrasado, você fica entristecido, você fica de cara no chão. Senhor, por que eu fiz isso? Isso não tem nada a ver com o que o Senhor já fez na minha vida. Eu já fui salvo dessas coisas, por que eu estou fazendo isso de novo? Me perdoa, tem misericórdia de mim, me ajuda a enfrentar isso.
Então, uma pessoa que foi unida a Cristo, ela vive para Deus. Ela não vive para si mesma. É isso, irmãos, que é um cristão. Ninguém nasce cristão. Um cristão é alguém que ao longo da vida, ele deixa a sua conexão com o antigo Adão e se conecta ao novo Adão. E dali para frente, ele vive para Deus. Tudo que ele faz, Deus está relacionado. Deus é o foco, Deus é o elemento que orienta. No verso 20, ainda ele diz mais alguma coisa sobre o efeito da união com Cristo. Ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então o que significa? Qual é o efeito da união com Cristo? É a vida de Cristo em você. Você vive de um modo real, como alguém que foi conectado a Jesus Cristo. Inclusive na ceia do Senhor, nós expressamos isso por meio daquele ritual. Quando nós estamos recebendo os elementos da ceia, nós estamos afirmando com aquele gesto que nós fomos unidos a Cristo. Novamente, irmãos, isso não tem a ver com arrepios, com emoções, com arroubos sentimentais. Isso tem a ver com a produção de um caráter semelhante ao de Cristo. Você passa a amar as coisas que Cristo ama, você passa a repudiar as coisas que Cristo repudia, você se dedica a conhecer o Pai, você perdoa como Cristo perdoa. Então você olha para os seus pecados e diz assim: eu posso vencer esses pecados porque Cristo está em mim. Eu posso vencer as tentações de Satanás porque Cristo venceu e Ele está em mim. Eu posso encarar até a morte com serenidade porque eu sei que Cristo morreu e ressuscitou, e a ressurreição dele também é a garantia da minha ressurreição. Então isso é o efeito prático da união com Cristo. No verso 20 ainda tem mais um efeito aqui, vamos ver. Ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Qual é o efeito? O efeito é viver pela fé. O que é viver pela fé? É você viver a partir daquilo que você crê, não daquilo que você vê, não daquilo que você toca, não daquilo que você enxerga. É você viver não tentando agradar a Deus por meio das práticas da lei de Moisés. Irmãos, isso aqui é o segredo da piedade cristã. O segredo da piedade cristã não tem a ver com não coma isso, não beba aquilo. O segredo do desenvolvimento espiritual é mais ou menos esse. À medida que eu, por meio da fé, vou me deixando ser dominado por Cristo, o caráter dele vai moldando o meu. É essa a ideia. É assim que você cresce espiritualmente. É você se expondo a Cristo. Sempre gosto de dizer para o meu filho essa frase que tudo aquilo a qual nós nos expomos transforma a gente. Então, se você está se expondo constantemente ao que não presta, ao que é errado, ao que é promíscuo, ao que é pervertido, tudo aquilo que você se expõe vai te transformar. Mas o oposto também é verdadeiro. Se você se expõe a Cristo, se você abre o seu coração para Ele, se você se expõe à mensagem do Evangelho, aos louvores, à comunidade da fé, isso vai transformando seu coração e fazendo você ser mais parecido com Jesus. Então é assim que nós fomos chamados, irmãos, a crescer espiritualmente. Os irmãos aqui da igreja da Galácia, eles estavam achando que eles iam crescer espiritualmente se eles deixassem de comer carne de porco. Eles estavam achando que eles iam crescer espiritualmente, eles seriam mais santos diante de Deus se eles fossem lá, homens já maduros, pedir para o sacerdote arrancar o prepúcio do pênis deles. Imagina. Né? Eu falei para os irmãos que nos tempos de Jesus os sacerdotes deixavam a unha crescer e eles lixavam aquela unha assim, que ficava quase como se fosse uma faca, e eles agarravam o prepúcio e puxavam de uma vez.
E tinha irmãos que estavam indo a Jerusalém fazer isso. E eles saíam lá, todo machucado, sangrando. Estou mais santo na presença de Deus. Que triste, não é? Isso é o que acontece quando o legalismo entra no meio do povo de Deus. E Paulo está dizendo, não tem nada a ver com essas coisas. Se expõe a Cristo. Viva em Cristo. Se expõe a tudo aquilo que diz respeito a Cristo. Converse sobre Cristo. Leia a respeito de Cristo. Ore a Cristo. Cante louvores a Cristo. Cristo vai santificar você. Essa exposição santa vai mudar a sua vida. E ele fala aqui um dos aspectos dessa transformação. Ele fala assim, o Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa frase é uma frase maravilhosa. Ele está dizendo que o efeito da união com Cristo é renúncia. Você vai renunciar que nem Jesus renunciou. Você vai ter um coração aberto para abrir mão dos seus direitos, para abrir mão do seu orgulho, para escolher ser vilipendiado, maltratado, desrespeitado. Por que você vai fazer isso? Porque eu morri com Cristo. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, ficou lá naquela cruz. Eu tenho disposição de renunciar, de sofrer o dano, porque eu fui crucificado com Cristo. A história de Jesus é a minha história. Então é isso, irmãos, que o apóstolo Paulo está ensinando. É que santificação não tem nada a ver com práticas religiosas. Santificação tem a ver com o poder de Cristo em nós. E esse poder de Cristo tem a ver com o fato de nós, pela fé, nos expormos a Ele. Abrirmos o nosso coração para buscar a sua face. Isso não tem nada a ver com obras da lei. No verso 21, ele conclui aqui a sua fala, a sua repreensão ao apóstolo Pedro, dizendo assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a fé, segue-se que Cristo morreu em vão. Então aqui ele está falando com Pedro, na verdade ele está falando com a igreja da Galácia e lembrando esse episódio do trato com o apóstolo Pedro. Está dizendo, olha, acreditar que cumprir a lei de Moisés é algo necessário para a salvação significa anular a graça de Deus. Significa dizer que Deus não salva pela graça, pela misericórdia deles. Deus salva porque você cumpriu a lei. E isso torna a morte de Cristo vã. Em outras palavras, se para eu entrar no reino de Cristo futuro, eu tenho que guardar o sábado, cumprir a dieta, me circuncidar, isso significa que a minha salvação ocorrerá por causa de algo que Cristo fez, mas por causa de algo que eu fiz. Isso anula a graça de Deus. Isso torna a cruz de Cristo inútil. Então, se Deus salvasse as pessoas pelos 10 mandamentos, pelo cumprir os 10 mandamentos, Jesus não precisava ter morrido. Bastava ele entregar uma cópia da lei para todo mundo e dizer, olha, cumpram isso aí. Se vocês cumprirem, vocês serão salvos. Paulo está dizendo, se é assim, não existe graça, não existe cruz. Em outras palavras, qualquer pessoa que adiciona alguma coisa ao Evangelho, está destruindo o próprio Evangelho. Então, irmãos, é uma passagem muito bonita, é uma passagem que nós poderíamos falar há muito tempo sobre ela, mas eu quero aqui passar para algumas lições que nós podemos aprender desse trecho tão belo da Sagrada Escritura. Eu espero, irmãos, que tenha ficado claro para vocês que a fonte da santidade é o poder de Cristo e não o cumprimento de regras religiosas. Quando eu falo isso, eu não quero ser mal interpretado, como se eu estivesse dizendo que é errado você ter disciplina cristã. Ah, pastor, eu escolhi orar de madrugada, eu escolhi todos os dias ter um horário para ler as Escrituras, para orar, para entoar canções ao Senhor. Eu não estou falando de você ter uma vida disciplinada e nem de ter alvos na vida espiritual. Eu estou falando que é errado você pensar que crescimento espiritual tem a ver com normas externas do tipo, não coma isto, não beba aquilo. Então não tem nada a ver com essas coisas. Nós já falamos aqui e reiteramos. O caminho da santificação é comunhão com Jesus. À medida que você cultiva o hábito de permanecer na presença do nosso Salvador, o poder transformador de Cristo vai moldar o seu caráter.
Vai mudar os seus desejos, vai mudar os seus alvos, seus valores, vai mudar os seus relacionamentos, sua forma de enxergar a vida. Então você precisa abrir o seu coração para Cristo no sentido de ser exposto a Ele. Quem sabe você começar a adicionar ao seu tecido social algumas amizades nas quais você converse sobre Cristo. Você tem pessoas assim? Que você senta para compartilhar a fé? Olha, estou aprendendo isso aqui de Deus, eu li isso aqui na Bíblia, olha o que Deus fez na minha vida, vamos orar juntos, vamos ler um livro cristão juntos, vamos estudar juntos um assunto da Bíblia. Então você precisa se expor ao Evangelho de Cristo. Alguns de vocês, infelizmente, só se expõem ao Evangelho de Cristo quando estão domingo aqui na igreja. É pouco, tem que ser um exercício diário, é um exercício que os antigos chamavam de a prática da presença de Deus. A prática da presença de Deus é você reorganizar sua mente para você criar a consciência de que Deus está presente em cada atividade. Então você está lá estudando para a sua prova e de alguma maneira você entende que Deus se relaciona com aquilo que você está fazendo. Você está lá jogando o seu futebol e você entende que Deus está se relacionando com você naquele momento. Então tudo você faz na presença do Senhor. E é a partir dessa exposição santa à pessoa de Cristo que Ele vai moldando você, transformando sua mente, mudando seu coração, seus valores, e logo, logo você vai estar à imagem de Cristo. E esse é o maior desejo, deve ser o maior desejo, o maior objetivo da nossa existência. Eu também queria falar com você, em segundo lugar, que vem sendo derrotado sistematicamente pelos mesmos pecados. Por que isso está acontecendo com você? Porque talvez você ainda não parou para experimentar o que significa ser unido a Cristo. É possível que você ainda não conheça essa doutrina no sentido de experimentá-la, e por causa disso você ainda não tem sentido os efeitos do poder de Cristo sobre os seus afetos e sobre os seus pecados. A união com Cristo diz que quando Cristo morreu, você também morreu para o pecado. O que isso significa na prática? Que o pecado não é mais inevitável. Algumas pessoas às vezes dizem isso: pastor, isso que aconteceu comigo, olha, não tinha como ser evitado, eu não tinha como fugir dessa situação. Essa eu diria, irmãos, é a pregação do pecado. O pecado quer fazer você acreditar que ele ainda é Senhor da sua vida. Houve uma época que ele era Senhor. Houve uma época que você era dirigido por ele. Houve uma época que os seus afetos eram moldados por ele. Houve uma época que ele inclinava você para a direção que ele queria. Uma direção distante de Deus. Mas a partir do momento que você foi unido a Cristo, esse senhorio foi quebrado. Você tem um novo Senhor hoje. Você tem um novo Rei. Você está ligado a um novo Adão. E por causa disso, você pode sim dizer não para o pecado. O pecado não precisa te dominar mais. Então quero te chamar hoje a se consagrar ao Senhor, a se lançar aos pés de Jesus em adoração, canções, louvores, contato com a palavra, conversação santa, e você vai ver que quanto mais você se expor ao Cristo ressurreto, mais Ele vai envolver você e a sua libertação vai ser séria. Creia nisso, por favor, no nome de Jesus Cristo, acredite nisso. Não há nenhum pecado que não tenha sido quebrado pela morte e ressurreição de Cristo. O que você precisa fazer hoje é, pela fé, tomar isso para você. Tomar esse poder para você. Colocar-se na presença de Cristo até que Ele tome você por completo. Até que Ele te dê um prazer grande pela santidade e ao mesmo tempo crie no seu coração um santo repúdio pelo mal, pelo pecado, por tudo aquilo que Ele odeia. Por fim, eu queria falar com você que está desanimado, fraco, triste, oprimido. Veja que
palavras doces, irmãos, nós acabamos de ler. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu espero que isso aqueça o seu coração. O ser mais poderoso desse universo, que criou todas as coisas com a palavra do seu poder, que tem todo o poder nos céus e na terra, que é santo, pleno, que tem tudo o que precisa, Ele escolheu viver em você. Você já parou para pensar nisso? Isso, por um lado, causa uma vergonha na gente, né? Meu Deus, eu, Senhor Jesus, aqui em mim, comigo, quem sou eu? Por outro lado, é para encher o seu coração de alegria. Jesus Cristo está em você. Ele por amor se entregou a você, Ele sofreu aquela morte por você, Ele ressuscitou por causa de você. Então eu espero que essas verdades encham o seu coração. Deus não é distante de você, Deus está em você por meio de Jesus Cristo. Então você hoje pode se alegrar, você pode se levantar das suas tristezas, dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por tua existência em mim. Eu sei que eu não estou sozinho em nenhum momento. Eu sei que o Senhor Jesus Cristo não apenas está comigo, Ele está em mim, Ele é ativo no meu coração, Ele está agindo na minha alma. Todos os sofrimentos, tribulações que eu estou sofrendo, Ele compartilha comigo. Deixe essa verdade repousar no seu coração. Tire tempo para você pensar sobre ela, orar a respeito dela, agradecer por ela, e você vai ver que Deus vai encher o seu coração de alegria. E você que anda com medo de morrer? Nós estamos numa geração, não é? Em tempos que as pessoas estão com medo de morrer. Lembre-se, sua vida está escondida em Cristo. Você pode morrer, mas você não vai deixar de existir. Cristo está em você. Cristo ressuscitou. É certo que você também ressuscitará. É certo que essa pequena sementinha da vida eterna que hoje existe na sua alma, um dia ela vai florescer e tornar-se uma bela árvore para a glória de Deus, sobrevivendo eternamente. Então não tenha medo da morte, porque a morte já morreu na morte de Cristo. Creia nisso, tá bom? Deus abençoe vocês e que a palavra do Senhor habite ricamente o nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos. Nós engrandecemos o nosso Salvador, que morreu a nossa morte, que ressuscitou para nos dar vida, e que hoje vive em nós de uma forma real. Nós te louvamos por isso. Nós te agradecemos porque Jesus Cristo não é apenas aquele que nos salva, Ele é aquele que habita, Ele é aquele que transforma, Ele é aquele que está presente. Nós te agradecemos porque Ele fez por nós tudo o que nós não podíamos fazer por nós mesmos. Se há, Senhor, no nosso meio alguém que ainda não foi desconectado do primeiro Adão para ser ligado ao segundo, eu oro para que hoje, Senhor, seja o dia da salvação. Eu oro para que essas palavras que foram ditas cheguem ao coração dessas pessoas como sendo as palavras do próprio Jesus, chamando-os a se converterem, a darem as costas para o pecado e viverem somente para Deus. Eu oro também, Senhor, para que nós, que já cremos em Jesus Cristo, sejamos transformados por esta união, que o poder dele venha agir no nosso caráter, formando em nós a mente de Cristo, que nós tenhamos, ó Deus, a disciplina de nos expor a Jesus todos os dias, a nos colocar na presença dele, em orações, intercessões, canções, louvores, até que Jesus Cristo ocupe os espaços da nossa alma. Peço que o Senhor faça isso acontecer em nossa vida. Eu oro especialmente por aqueles que estão desanimados, tristes, abatidos. Eu oro, Senhor, para que os efeitos do poder transformador do Cristo ressurreto sejam ativos nesses corações e que eles sejam renovados em alegria.
Nós pedimos isso tudo no nome de Jesus. Amém.